Pessoal, eu volto à questão da tragédia de Brumadinho e as consequências para o novo governo brasileiro. Vale a pena a gente dar espiada num aspecto específico. Evidentemente, todo mundo está se perguntando em que a Vale, que é a responsável principal pelo acontecimento, se baseou para dizer que aquela barragem podia estar onde estava e funcionando como funcionava. Ela se baseou no laudo de uma organização privada alemã, conhecida pela sigla TÜV, Technischer Überwachungsverein, é esse nome grande em alemão. Isso aí, Technischer Überwachungsverein, é uma organização privada que vigia se normas técnicas são aplicadas. Isso foi criado na Alemanha muitos anos atrás, 150 anos atrás, principalmente por causa do grande número de caldeiras que explodiam, sobretudo em cervejarias. Aí, o pessoal do setor privado se organizou e resolveu criar isso que virou uma parte importantíssima do vocabulário alemão. Por exemplo, qualquer alemão motorista sabe a frase "até que o TÜV nos separe". Qualquer carro que anda na Alemanha, se não tiver o selo de qualidade de inspeção desse TÜV, desse Technische Überwachungsverein, ele não pode circular nas ruas. Isso vale para reator nuclear, vale até para escova de dente. Aí, como assim? Aquilo que esse TÜV, essas normas, melhor dito, essa vigilância de normas técnicas, foi o caso da barragem de Brumadinho. O TÜV, alemão, uma firma alemã, privada, foi à barragem de Brumadinho e disse que estava tudo ok. Isso foi a meados do ano passado. Como assim estava tudo ok e aconteceu o que aconteceu? A pergunta, e aí vem as consequências políticas daquilo que se chama ambiente institucional. A pergunta no fundo é: por que aquilo que parece que funciona na Alemanha não funcionou no Brasil? Veja, há uma falha coletiva, eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui para vocês, sobre Brumadinho e o governo Bolsonaro, que ela espelha esse ambiente institucional. O tipo de barragem de Brumadinho, por exemplo, construídos a montante, esse tipo de construção é proibido por países que têm tradição de mineração, como o Chile e o Peru, por exemplo, porque é um tipo de barragem obsoleta, cuja técnica de construção se arrasta desde os anos 70, mas é permitido, não era ilegal. Simplesmente é esse ambiente institucional no qual o próprio marco regulatório facilita. E aí vem o caso dessa própria empresa alemã, desse TÜV, que veio com muita força para o Brasil na fase eufórica das obras de infraestrutura de 2014, o ano da Copa. Essa empresa vende, ela exporta esse serviço de vigilância e de aplicação de normas legais e técnicas, barragens, veículos, o que vocês quiserem. E ela também vem se expandindo rápido. É aí que o ambiente institucional junta as falhas do setor privado com as falhas do setor público. É notório que no Brasil a burocracia ela é perigosa não só pelo tamanho que ela tem, mas principalmente porque ela não funciona. O ambiente institucional aí é o seguinte: uma empresa particular se expandindo, com outra empresa se expandindo bastante, que é o caso da Vale, as duas encontram um marco legal que permite esse tipo de coisa, aquele tipo de barragem que outros países não permitem, com uma técnica de construção obsoleta, com a fiscalização que, se existe, é ineficiente, e aí a gente tem aquela mentalidade que infelizmente vigora em boa parte do setor público e vigora também em boa parte do setor privado, que é a seguinte mentalidade: se não aconteceu nada até agora, não vai acontecer. Aconteceu. O que aconteceu é uma tragédia de consequências políticas severas. Porque vejam, a palavra importante no discurso de Jair Bolsonaro para ele se eleger foi desregulação. Vamos tirar o peso do excesso de regulação da vida empresarial brasileira. Esta palavra, que foi mágica no discurso político, diante dessa tragédia, está se transformando numa palavra maldita. E mesmo na Europa, sobretudo na Alemanha, porque esse tal de TÜV vai arcar junto com a Vale, no mínimo com o peso de causas cíveis a respeito do que aconteceu. Na Alemanha e nos países europeus já se articula, evidentemente, o mesmo tipo de resistência que o governo Jair Bolsonaro achava que poderia superar com certa facilidade. A resistência se traduz naquela, digamos, num falso antagonismo entre desenvolvimento econômico e proteção ao meio ambiente. Eu acho que não há dúvidas que a atmosfera política em relação ao meio ambiente e a desregulação mudou para pior do ponto de vista de um governo que se elegeu prometendo que as coisas seriam nesse campo diferentes.
Uma tragédia como essa, quando corre sangue, muda a política, e a tragédia de Brumadinho mudou essa relação entre desenvolvimento econômico, especialmente a exploração de recursos naturais, agricultura e mineração, e a proteção ao meio ambiente. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.